Gente, boa noite. Estamos iniciando hoje nossa segunda aula. Na primeira aula vimos a estrutura da redação, o que tem que ter em cada tópico. E hoje nós vamos ver alguns repertórios e, resumidamente, alguns eixos temáticos, porque está no edital que o tema, apesar de vocês serem da área da saúde, mas o tema pode necessariamente não ser na área da saúde, né? E a gente sabe que muitas bancas hoje em dia estão fazendo isso, de colocar um outro tema, um outro eixo. E também pode colocar um outro eixo dentro do mesmo eixo da área, né? Então, nós vamos ver hoje de forma resumida. Tomara que dê tempo, tá? A gente ver, fazer um estudo, pelo menos um treino em cada eixo durante as aulas que ainda virão. Pode passar. Pronto. Eu coloquei de início logo a saúde. Gente, tudo aí é tema no eixo saúde. Eu não vou ler de um por um, não, para não ficar cansativo, mas aí são todos os temas no eixo, né? Prováveis de cair, que é o combate às epidemias no Brasil, obesidade no Brasil, aumento das IDs entre os jovens brasileiros, caminhos para combater os maus tratos aos animais, alcoolismo, desafios para uma alimentação saudável, transtornos alimentares em jovens. Aí, por exemplo, uma dica que eu dou é vocês treinarem por eixo temático. Por exemplo, ao invés de todo dia treinar um tema desse, até porque é muitos, é só estudar pelo eixo. Por exemplo, o eixo saúde. Tem muitos argumentos que dá certo em todos esses temas aí. Então, os repertórios, se for do eixo saúde, você pode jogar em qualquer um desses temas aí, entendeu? Se, por exemplo, as teses negligência do governo, influência midiática, pode jogar também nesses temas aí. Então, ganha bem tempo, né, a gente estudar por eixo temático do que por tema específico. Claro que estudar por tema também é uma boa opção, mas só porque você ganha mais tempo estudando por eixo temático. Então, aí, tudo isso aí, né, são temas prováveis de cair, e é no eixo saúde. Aí tem os repertórios embaixo, eu coloquei poucos. E também não precisa, claro que não está errado, mas também não precisa vocês aprenderem uma lista exaustiva de repertórios. O que eu aconselho? Vocês aprenderem um repertório em cada eixo. Por exemplo, do eixo saúde, eu sei que vocês já devem saber vários, mas vocês aprenderem um no eixo, por exemplo, no eixo meio ambiente, aprender um no eixo tecnologia, entendeu? Para que no dia da prova vocês estejam prevenidos. Passa aí para gente, para eu ler os repertórios no eixo. Aí na hora de fazer pode consultar. Tem essa frase aí, o homem saudável é aquele que possui um estado mental e físico em perfeito equilíbrio. Essa citação aí daria certo, né, para colocar já no início da redação que eu passei essa semana. A Constituição Federal de 1988, né, que assegura no artigo 196 o direito à saúde, então vocês já podem colocar que, segundo a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, entendeu? Aí já coloca o tema na frente, fazendo uso produtivo, né, que infelizmente, apesar da Constituição assegurar o direito à saúde. Quer falar, Laís? Quero. Remédios. Boa noite. Boa noite. Tipo, essa frase, né? No caso, os repertórios, você usa ela de início na introdução ou pode usar em alguma outra parte da redação? Eu aconselho vocês usarem 3 partes, né? Vocês usar no início da introdução, não é obrigatório, mas você já tira mais, porque a banca já vê o conhecimento de mundo que vocês têm. Então, eu aconselho vocês usarem no início, na introdução, usarem no desenvolvimento 1 e usarem no desenvolvimento 2. Mas cada repertório diferente. Diferente, eu sei.
Ah, pois tá bom, então. Entendeu, né? Ó, gente, é muito importante fazer perguntas. Às vezes a dúvida de um aluno é a dúvida do outro também. Então, é muito bom vocês colocarem 3 repertórios, entendeu? E já está bem claro no edital que a banca não quer que copie dos textos motivadores, né? Então, o que que acontece? Tomara que a Constituição não venha lá na coletânea, né, dos textos da prova, porque se vier lá, aí fica ruim. No Enem mesmo, a gente só dá nível 3 ao aluno que pegou o repertório dos textos motivadores. Ele só tira 120 de 200 na competência do repertório, porque o corretor vai pensar que ele só sabe o repertório que está ali, ele não sabe outro novo. Então, sempre a Constituição vem muito nos textos, né? Então, se vier, tomara que não venha, né? Porque é um repertório muito fácil, porque a Constituição assegura o direito em todos os eixos. Aí você, levando a Constituição, já sabe que vai dar certo. Mas fora a Constituição, aprendam outros também, porque vai que a Constituição esteja lá, né, nos textos motivadores. Pronto, então aí tem 2 repertórios. Só que vocês não se limitem a esses 2, né? Tem vários outros, mais outras citações que eu ainda vou disponibilizar mais. Séries, filmes, entendeu? Pode passar para a gente ver outro eixo. Juventude, infância e terceira idade. Gente, terceira idade foi tema. 3 concursos agora cobrou etarismo. O Enem, que não é um concurso, né? O Enem cobrou etarismo. A prova dos professores, né, cobrou idadismo do PND. E o concurso da VUNESP de São Paulo do TJ cobrou etarismo, a prova. Né? Então, terceira idade entra a questão, né? Desafios para promover a saúde na terceira idade. 2 eixos temáticos aí, saúde e terceira idade. Né? Então, tem que ver também que às vezes a banca pode pedir 2. Então, aí eu coloquei 3 eixos juntos. Então, está entre os temas o direito das crianças e dos adolescentes no Brasil, gravidez na adolescência em evidência no Brasil. Está no eixo juventude e também entra a questão da saúde, né? Então, a gente tem essa relação. Consumo de álcool entre jovens, olha aí, consumo de álcool, saúde e eixo juventude, misturado, né? O crescente uso de drogas por jovens também entre os dois, os desafios da adoção de crianças, desaparecimento de jovens e crianças, altos índices de depressão e ansiedade, é um tema também bem importante, né? Tá ocorrendo muito esses problemas hoje. Descaso e abandono de idosos na sociedade contemporânea, letramento digital na terceira idade, valorização do idoso, né? Agora vamos ver alguns repertórios nesses eixos aí. Então, vocês podem ver que aí envolve alguns temas, logo 2 eixos. A Constituição não falha, né? Porque assegura o direito a todos os eixos. Então, está no artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, o jovem com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação. Gente, aí vocês não se preocupem, não precisa citar do jeito que está aí, não. É só dizer que a Constituição Federal de 1988 assegura a criança e ao adolescente o direito à vida, à proteção, tá bom? É só parafrasear. Aí tem mais artigos da Constituição também. Pode passar. É muito pouco tempo, né? 2 meses correr contra o tempo. É muito pouco tempo, mas não é impossível, gente. Também a gente tentar produzir, estudar também. Sei que o tempo de vocês é pouco, mas nem que seja uns meia hora, 1 hora por dia, 2, 3 dias a mais, né? Para tentar ler mais, porque é muitos eixos para pouco tempo, né?
Minorias, o eixo minoria social também, que vocês podem colocar até o argumento invisibilidade. Aí eu já coloquei o repertório da Simone de Beauvoir, que é o mais escandaloso dos escândalos. É o quê? É que nos habituamos a ele. Então, aí também é coringa, essa citação aí, você pode usar ela em qualquer tema que seja um problema. Esse escândalo pode ser qualquer tema. Esse escândalo pode ser o alcoolismo, esse escândalo pode ser o uso de droga, pode ser violência obstétrica, entendeu? Violência doméstica, qualquer tema que seja um problema. Citação perfeita para trabalhar a ideia de que problemas sociais são negligenciados, ou seja, são deixados de lado, entendeu? São ignorados. Aí, gente, um eixo muito querido dos concursos, esse aí, meio ambiente e sustentabilidade, é um eixo que cai demais também em provas, né? Então, para o eixo meio ambiente, temos mobilidade urbana sustentável, que foi o tema da FUVEST. Eu tinha um aluno só, ele foi aprovado, quase tirou a nota máxima, errou só alguns errinhos na estrutura sintática, e como ele fez um curso de 6 meses, aí deu tempo a gente treinar esse tema, a gente treinou muito os temas, porque 6 meses foi um período bem extenso, dá tempo, né? Então, esse tema aí é no eixo meio ambiente. O perigo da escassez de água no Brasil, o problema do descarte de lixo no Brasil. Gente, de alguma forma, esses temas do eixo meio ambiente, eles também estão ligados com a saúde, né? O descarte incorreto de lixo vai causar problema ambiental e vai afetar a saúde da população, né? Queimadas vai afetar a saúde respiratória da população. Então, eles estão interligados. Então, a FCC, ela pode pegar um eixo, juntar com o da saúde, entendeu? De que maneira as queimadas afetam a saúde da população, né? Então, aí a gente tem 2 eixos envolvidos, o eixo meio ambiente e o eixo saúde, entendeu? A permanência do desmatamento, consciência ambiental e ativismo ambiental, comércio ilegal de animais silvestres, tráfico de animais. Então, todos esses temas são no eixo meio ambiente. Efeitos da falta de proteção ambiental, aumento das queimadas, crise hídrica, que é a crise de água no Brasil. Aí a gente tem aí alguns repertórios para o eixo meio ambiente. Inteligência e habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Aí o autor foi o Paulo Addison, fundador do Greenpeace. Aí temos também a Constituição Federal, que assegura no seu artigo 225 o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí vocês podem iniciar, de acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, prevê para todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí faz uso produtivo e joga o tema. Aí tem mais artigos, leis, né, falando. Depois eu vou mandar mais slides com mais citações. Uma ou duas, né? Uma ou duas de cada eixo temático. Pode passar. Gente, qualquer dúvida, podem perguntando. Remédios. Oi. Cada repertório é obrigatório colocar o autor? Sim. Ou não? É obrigatório. Porque se você não colocar o autor, não fica legitimado. Eles colocam como não legitimado, ou seja, como que não é verdadeiro. Entendi. Gente, os alunos, eles sabem tanto. Eu já ia fazer essa pergunta também. No Enem, o que os alunos fizeram? Eles inventaram um monte de autor lá que a gente sabia lá que não existia, né? Por que eles fizeram isso? Porque eles sabem o peso que tem o repertório. E aí eles não queriam ficar sem colocar, inventaram. A citação da Djamila Ribeiro,
da invisibilidade. Teve aluno que colocou lá que a citação era do Gilberto de Mestém. Eu enviei até para a supervisora, para saber, né? Porque toda dúvida a gente tem que mandar. Eu disse, professora, aqui está com a coordenadora, está trocada. Ela disse, não dê como correto, né? Porque quem fala da teoria da invisibilidade é a Djamila Ribeiro, não é o Gilberto de Mestém. A dele é a do cidadão de papel, não sei se vocês já ouviram falar, o cidadão invisível, né? Então, o aluno fez essa troca lá na hora. Então, é muito importante você lembrar quem disse o que disse, entendeu? Porque tem corretor, gente, que não tá nem aí. Tem corretor negligente, do jeito que tem no Enem, né? Tem nos concursos também. Tem corretor que só tá ali preocupado com o dinheiro, ele não tá nem aí na qualidade da correção. Então, ele não vai parar, não, para investigar, não. Mas outros pode ser que pare, né? Tem corretor que pode querer jogar seu texto, ver se não é um modelo pronto da internet. Se ele identificar como um modelo pronto, plagiado, copiado da internet, ele pode zerar sua redação, entendeu? Os modelos que eu repasso para os alunos, eu construo. E eu ainda faço uma apostila com muitos, porque se eu for ministrar um modelo para cada aluno, eles vão usar o mesmo, né? Aí dá problema na mesma banca, a não ser que seja em banca diferente, né? Aí fica complicado desse jeito. Essa carta aqui está muito importante. Eu coloquei aqui os melhores repertórios para cada argumento, entendeu? E aí, lá no dia, vocês vão tentar usar essas teses aqui. Não tentem usar outra, porque para usar outra vai ficar mais difícil de falar e pode ser que vocês não lembrem de nenhum repertório, entendeu? Então, vocês podem usar certo já a negligência governamental, que a gente sabe que, independente do tema que a banca cobra lá, o governo tem culpa, né, na ocorrência do problema, né? Então, já pode usar a negligência do governo. Aí eu coloquei aí, quem souber outro pode usar. Quem até quiser, professor, eu sei esse, pode usar, e pode até me dizer, e eu digo se pode usar ou não. Se falar da negligência governamental do Estado, pode usar. Eu coloquei o Thomas Hobbes. Então, se você disse que o problema do alcoolismo, por exemplo, é culpa do Estado, aí você vai dizer, a esse respeito, nesse sentido, o filósofo Thomas Hobbes afirma que é responsabilidade do Estado oferecer meios que garantam o avanço de toda a coletividade. Gente, é uma citação boa e curtinha, entendeu? E aí a tese de você, ela tem que estar combinando com o repertório, tá bom? Outra chance de tese, a desigualdade social. Então, nem todos têm as mesmas igualdades de acesso. A desigualdade social, esse repertório, foi o que eu usei na minha prova que eu fiz para correção. A nota eu não sei, mas eu consegui ser aprovada, né? Então, se você usar a desigualdade social, você pode passar, João. Pode usar o Ariano Suassuna, eu usei essa, né? Que ele diz que, peraí. Para o escritor Ariano Suassuna, existe uma injustiça secular capaz de dividir a nação brasileira em duas vertentes, 2 pontos, a dos privilegiados e a dos desfavorecidos. Vocês podem perceber a ligação, né? A citação, ela combina de imediato aí com a tese. Então, é assim que vocês vão fazer lá. Vocês vão colocar a tese de vocês e aí vocês vão combinar, tá bom? Falha educacional. Então, se o problema, por exemplo, vocês culparem a escola para dizer que a escola não está trabalhando, por exemplo, a escola não está trabalhando sobre os efeitos da gravidez na adolescência. Aí vocês têm que usar um repertório que culpe a instituição escolar. Aí eu coloquei esse, mas tem vários. O sociólogo Edgar Morin defende um método pedagógico pautado na multiplicidade de saberes, quer dizer, em muitos saberes. Aí a gente sabe, gente, que as escolas, elas são conteudistas. Elas estão preocupadas com o quê? Em ministrar conteúdos para provas, e aí não sobra tempo para trabalhar aí vocês jogam o tema. Culpar a escola também é muito
é muito simples e bem, é uma estratégia bem utilizada pelos alunos, entendeu? E aí, lembrando que dessas várias teses, vocês só vão usar duas, somente duas. Outra possibilidade de tese é a falta de informação. Então, pode culpar que o problema existe porque ele está sendo pouco falado. Aí eu coloquei uma citação muito curtinha aí, ó. Para o filósofo inglês Francis Bacon, conhecimento é poder. Entendeu? E silenciamento, também bem parecida. Aí eu coloquei que Durkheim afirma que o indivíduo, eu esqueci de usar o sociólogo, gente, ele é sociólogo. O sociólogo Emile Durkheim afirma que o indivíduo só poderá agir na medida em que conhecer, né, o ambiente em que está inserido. E também usei a da Djamila Ribeiro, que eu citei agora há pouco, que o repertório dela também é muito bom. Teve 3 redações nota 1000 que usou ela no ano passado. A escritora brasileira Djamila Ribeiro defende que, para atuar em uma situação, deve-se, antes de tudo, tirá-la da invisibilidade. Olha, esse repertório da Djamila, ele dá certo também, né? Vocês usarem. Que aí vocês vão dizer que o tema está pouco falado. Entendeu? Outra sugestão. Esse vai ser um repertório coringa, esse da Jamile, porque qualquer tema que for lançado é porque vai estar sendo pouco, vai ser pouco falado, né? Muito bem, sim. Que precisa de mais visibilidade. Muito bem. E aí usar ela encaixa direitinho. E a FCC não colocou nada com base em repertório coringa, não. Entendeu? Mas esse da Djamila, ele, de uma certa forma, ele não é tão coringa, não, que ele dá certo com o tema. Entendeu? Inclusive, tem muitas frases temáticas que já vem logo. Invisibilidade. Ó, no Enem mesmo, quase todo ano, vem o termo invisibilidade. Ó, a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, invisibilidade e registro civil, garantia do direito à cidadania no Brasil. Muitos anos o Enem coloca o termo invisibilidade. Entendeu? Então, dá certo também usar a Djamila. Na verdade, essa lista de repertórios aí vai se encaixar, entendeu? Pode não se encaixar no estudo de caso, né? Porque é outro tipo de redação. Gente, o mais dos concursos que eu estou monitorando, o mais fácil é o de vocês e o da PCPI, entendeu? O da Sebrasp é tópico. Quem estudou antes, teve gente que comprou curso pensando que a banca ia ser a NUCEP. Então, se frustrou, porque a Sebrasp é uma redação totalmente diferente. Você nem precisa usar tese em repertório, é só responder umas perguntinhas que vão fazer lá nos tópicos. Aí ninguém sabe se é um tópico, se é 2 tópicos, se é 3 tópicos. Então, a de vocês não é difícil. É só montar a estrutura mesmo da redação com repertório, tese e seu ponto de vista, claro que não em primeira pessoa, mas você falar por que o problema acontece, qual é a causa, qual é a consequência. É bem mais simples desse jeito do que dessas outras formas. Outra forma de tese, a negligência midiática, gente. A mídia hoje, ela também tem muita negligência, muita culpa por vários problemas sociais. Então, ó, se vocês culparem a mídia, a automedicação, a mídia só o que faz é mostrar, né, procedimentos estéticos, é mostrar, fazer propagandas de remédio, fórmulas milagrosas para emagrecer, para ficar jovem. E aí a gente tem os influenciadores digitais que ajudam muito, né, nessa questão, influenciando mais o público, principalmente o público jovem. E aí vocês podem criticar a mídia, né, ela como manipuladora, entendeu? Então, Mas acho que tu entende. pode falar, João. João não, meu Deus. Marcelo, pode falar. Tá falhando, é a Tá minha que eu não cortando a sei. tua fala. Será que é minha internet que já começou a cair? Pode falar. Não tá dando para eu ouvir.
Ó, por exemplo, se vocês culparem a mídia, vocês vão... Ó, eu coloquei aí o Pierre Bourdieu, que ele diz que os mecanismos democráticos não devem ser convertidos em ferramenta opressora. Aí, claro que é, né? Se a mídia ela influencia para consumir, para utilizar procedimento arriscado, ela está sendo manipuladora para o mal. Então, vocês podem usar essa tese com esse repertório aí. A omissão social, que é quando o aluno culpa exclusivamente a sociedade. Aí eu coloquei o da Hannah Arendt, que a citação dela também, a teoria dela também, gente, dá certo para qualquer tema que seja um problema, que é a banalização do mal. Que ela diz assim, pode colocar assim, Hannah Arendt, filósofa alemã, criou o conceito de banalidade do mal. Para apontar... Eita, meu celular está travando um pouquinho. Quão assustador é a capacidade do indivíduo comum de cometer ou normalizar atos terríveis. Então, a teoria dela, ela faz uma crítica ao mal que está comum. Por exemplo, hoje em dia a gente ouve falar em crimes, maldade, é como se a pessoa nem levasse mais um susto. Ah, foi, né? Porque está acontecendo com tanta frequência que as pessoas nem se espantam mais. Então, a teoria dela é com base nisso, a banalização do mal. Deu tudo? Ainda não. Temos também a mentalidade capitalista, que é quando visa, por exemplo, quando o lucro prevalece. Aí temos o Karl Marx, que ele diz que o sistema capitalista visa ao lucro e assim ignora os efeitos trazidos por essa busca excessiva pelo capital. Por exemplo, a mídia, ela é capitalista, ela visa lucrar. Então, se a mídia estiver vendendo um remédio, vocês podem notar que ela pouco fala dos efeitos colaterais. Né? Ela fala em muito tempo dos benefícios do remédio. Então, por que ela faz isso? Porque ela visa o lucro. Ela está mais preocupada em vender do que se preocupar se alguém vai sofrer um infarto, vai passar mal se ingerir alguma substância. Então, o capitalismo, a mentalidade capitalista, ela conta muito. Também é uma tese bem usada. Eu acho que era a última, né, João? Pode passar. Não, tem mais. Gente, eu coloquei praticamente todas as teses, as mais usadas mesmo, na redação. Eu coloquei também o legado histórico, que é quando o passado ele tem influência no presente, entendeu? Por exemplo, o filósofo Pierre Bourdieu afirma que o indivíduo incorpora as práticas frequentes e as repassa de sua época, ao longo das gerações. Então, gente, aqui é para fazer a relação com o legado histórico, que é quando o tema tem relação com o passado, entendeu? Consumismo eu coloquei também, que não é das mais usadas não, mas também é uma tese usada. Aí eu coloquei a comédia brasileira Até que a Sorte nos Separe, que retrata a vida de Tinho e Jânio, né, que foi uma família que, alguns anos após ganhar na loteria, entrou em falência, devido ao gasto excessivo e desnecessário do dinheiro. E coloquei também a citação do Bauman, que ele diz que o problema não é consumir, mas sim o desejo insaciável de continuar consumindo. Entendeu? Então, dessa lista de teses, vocês vão precisar de 2. Só porque é bom tentar, por exemplo, tentem aprender mais, umas 6, né? Para lá no dia dá para encaixar. Porque tem umas que se encaixam melhor que a outra nos temas. Entendeu? Quando a gente for treinar, que vai ter momento da gente fazer uma redação aqui mesmo, na aula. Aí a gente vai debatendo esses repertórios aí, colocando. Pode passar, João. O segredo do texto. Gente, outra competência, né?
que é a competência dos conectivos. Se eu não me engano, ela vai valer 30 pontos. Né? A coesão, 30, acho que é 16. É quando junta, é 16, gente. Junta com a morfossintaxe e a ortografia. Vai valer 16 pontos na correção. O texto de vocês, ele tem que estar interligado, ligado de conectivo. Tem que vir iniciando o parágrafo e dentro do parágrafo, entendeu? Aí eu coloquei aqui uma listinha bem completa. E os tipos, entendeu? Então, toda banca, todo concurso que vocês forem fazer vai ter essa competência da coesão. Todos os concursos, eles querem esses conectivos aqui. Então, vai servir não só para esse, mas para outros que vocês vierem fazer futuramente. Os de exemplificação, por exemplo. Eu coloquei o por exemplo, como, o tal como e a saber. Que é quando vocês forem dar uma exemplificação no meio da argumentação. Aí tem que puxar um conectivo desse. Tem mais aqui, de exemplificação. Eu coloquei o isto é, ou seja, em outras palavras, deixa eu ver, nesse sentido, sobre isso. Conectivos de comparação, quando vocês forem fazer uma comparação. Vocês podem usar o tal como, assim como, tanto quanto, como se, do mesmo modo. Eita, João parou de compartilhar aqui. Só pegar bem uma água. Tá bom. Sai tudo, eu vou mostrar você amanhã. A gente viu os de comparação. Pode passar para a gente ver outros tipos. Tem também os de oposição. Os de oposição vocês vão usar muito, principalmente quando o repertório for positivo. Por exemplo, se vocês usarem a Constituição ou algum repertório que seja positivo, aí vocês vão fazer a quebra de expectativa usando esses de oposição. Gente, por que eu não só coloco um? Por que eu coloco uma lista? Porque se o aluno só colocar de um tipo, ele vai perder ponto, entendeu? Então, por exemplo, se na introdução você colocou contudo, aí lá no desenvolvimento, se o seu repertório for negativo e vocês forem fazer a contraposição, vocês já não vão mais colocar o contudo. Aí já tem que ser outro, da mesma família. Pode ser o todavia, o no entanto, com quanto, em contrapartida, entendeu? Sempre que usar a Constituição, vai ser um desses aí que vai ser usado. Porque a Constituição assegura o direito à saúde, assegura o direito à educação, à moradia. Só que os direitos que a Constituição assegura, eles não são plenamente efetivados. Então, vocês fazem essa quebra. Entendeu? Por exemplo, Platão, ele diz assim, se eu não me engano, saúde, que o homem sacrifica a saúde a qualquer outra vantagem, né? Ele também diz que o importante não é viver, mas viver bem, de modo a enaltecer o valor da saúde. Né? Aí a gente pode fazer a contrapartida. Por exemplo, se você está, por exemplo, na prática do tabagismo, você está tendo cuidado com a sua saúde? Não. Então, a gente está agindo diferente do que Platão defende. Então, sempre que for dessa forma, a citação, quando ela for positiva, aí vocês vão fazer a quebra de expectativa com um desses conectivos aí, entendeu?
Ó, o do Thomas Hobbes, ele diz que é dever do Estado garantir o bem-estar social. Mas o governo não consegue garantir o bem-estar de todos. Então, vocês vão usar um desses aí. Contudo, a citação do autor não é plenamente efetivada, entendeu? Aí pode usar qualquer um desses. E diversificando, não fiquem repetindo. Porque perde ponto também, se ficar colocando o mesmo. Pode passar. Tem também, gente, o de adição. O de adição, ele é usado na hora da tese, por exemplo. Você vai dizer que o problema ocorre devido à negligência do governo, bem como também, por exemplo, a influência midiática. Então, na hora de colocar a tese 2, aí coloca o conectivo de adição. Na hora de fazer a conclusão, se você for colocar uma proposta número 2, aí também coloca um conectivo de soma e adição. Sim, na hora do D2, também tem que colocar um conectivo de soma e adição. Então, vocês vão usar eles pelo menos em 3 momentos na redação. Eles não... os conectivos de exemplificação, na verdade, todos. De adição, de oposição, não falha na redação. Então, o de adição é certeza vocês usar em 3 momentos, e pode ser que use até mais, dependendo da forma que vocês vão argumentar. Então, por exemplo, quem usou além disso, lá no desenvolvimento 2, vai usar outro conectivo, para não estar repetindo, entendeu? Então, temos o além disso, ademais, o outro sim, ainda, bem como, do mesmo modo, inclusive, não só e mas também. Por exemplo, deixa eu ver. O problema ocorre devido não só à negligência do governo, como também à falta de informação. Então, vocês usaram o conectivo para adicionar as teses. Conectivos de finalidade, quando indica a intenção. Chegou na conclusão, tem que usar um de finalidade, porque vocês vão colocar o efeito. Para que a proposta está sendo feita, com o fito de, com o objetivo de, entendeu? Para que, a fim de, separado, a fim, que muita gente coloca junto. Com o propósito de, com o intuito de, no sentido de, com vistas a objetivando, para, tendo como finalidade. Então, aprendam o quê? Dois, o grupo da finalidade já está bom. Conectivos de causa também, quando for justificar um problema. Vocês vão usar os conectivos de causas de certeza em pelo menos 3 momentos na redação. Vocês vão usar lá na introdução, na hora de apresentar o tema. O problema ocorre, visto que falta investimentos para resolver, uma vez que falta políticas públicas, entendeu? Então, chegou no desenvolvimento, na hora que colocar o repertório, aí vocês vão fazer uso produtivo colocando um desses para explicar a tese. Aí pode ser porque, visto que, já que, uma vez que, dado que, em virtude de, em razão de, considerando que, tendo em vista, devido a. Devido a também é bem usado na hora de colocar a tese, né? Que o impasse ocorre devido à educação lacunar, entendeu? Então, sempre é usado. Mas vocês aprendendo 2, 3 de cada grupo, já tá bom. Porque o texto, eu só corrigi uma redação das que eu recebi, amanhã eu vou terminar. Mas a redação não tinha, acho que foi 15 dos 16. Tinha bastante conectivos, tinha iniciando, tinha dentro da redação, não tinha inadequação. Essa competência dos conectivos, ela não é difícil. Vocês vindo nessa lista, pesquisando o sentido, vendo nessa lista, não tem erro. E aí de tanto pesquisar, e vocês vão memorizando, vão aprendendo. Pode passar. A gente viu os de causa. E os de conclusão. Chegou na conclusão, tem muito aluno que usa os de oposição, tem uma inadequação se usar. Por exemplo, quando chegar na conclusão, eu não posso usar contudo, nem todavia. Se
Se é conclusão, é fechamento. Então, tem que ser em suma, em síntese, em resumo, logo, portanto, dessa forma, entendeu? Como é a FCC, vocês vão precisar de um ou dois. Se fosse a NUCEP, a banca, vocês iriam, de certeza, precisar de 4, porque a NUCEP, ela cobra os arremates e as marcas de autoria na redação, então teria que cada parte dessa é um conectivo de conclusão. Mas na FCC não tem essa estrutura ao pé da letra, com todos os elementos, não. Mas só que quando chegar na conclusão, aí vocês vão ter que usar um desses. Então, chegou no último período, na hora de concluir, aí vocês já pesquisem os conectivos de conclusão. Aí pode colocar qualquer um desses, está certo. Pode colocar em suma, em síntese, portanto, logo. Remédios. Oi. A redação, como tu falou, né, ela é dividida em 3, introdução, desenvolvimento 1, 2 e conclusão. Aí, cada etapa são 3 frases. Nessas 3 frases, tem que usar conectivos? Sim. Sim. Por exemplo... Iniciando... Por exemplo, se na introdução tu for usar, por exemplo, for no eixo tecnologia, tu vai dizer, segundo o filósofo Kant, a tecnologia deve ser aplicada em benefício do ser humano. Segundo é um conectivo, entendeu? Aí quando tu pega lá no D1, aí tu vai apresentar a tua tese. Se for a negligência do governo, tu vai usar, por exemplo, nesse sentido, diante desse cenário, é válido pontuar que a falha governamental agrava o problema. Quando chega lá na tese 2, aí vai pegar aqueles de soma e adição que eu acabei de ler, há um pouquinho atrás, que é o ademais, outro sim. Aí, quando chegar no último período, que é a conclusão, aí vai pegar um desses aí, entendeu? E tem que vir também dentro do período, não é só fora, não. Dentro também. Aí vale 16 pontos de critério. Gente, não tá difícil vocês tirarem uma nota boa nesse critério. Usou os conectivos iniciando, usou os conectivos dentro, ligando, entendeu? Sem inadequação. Agora, o que é inadequação, professor? É você usar no sentido errado, entendeu? Por exemplo, eu não posso usar na conclusão conectivo de oposição. Se eu vou concluir, como é que eu vou me opor? Entendi. E aí, no caso, a Constituição, se ela assegura o direito à saúde, mas nem todos estão tendo acesso aos serviços básicos de saúde. Então, eu não vou dizer, por exemplo, desse modo, nesse sentido, porque se eu colocar assim, eu estou fazendo uma continuidade, eu estou assegurando que do jeito que a Constituição defende, as pessoas vão ter acesso. Aí eu não estou problematizando. Aí o meu texto fica incoerente, eu vou perder ponto, além do erro no conectivo, eu vou perder ponto pela coerência, que ficou errado o sentido. Entendi. Gente, quem tiver mais perguntas, podem ir fazendo. Pronto, ó. Desenvolvimento 1. Então, ó, vocês estão sendo avaliados. O texto de vocês tem que ter um desses aí. Vocês podem escolher, entendeu? Pode até se achar mais fácil deixar logo só um. Ah, eu vou escolher o diante desse cenário. Então, todas as redações, vocês já tiram um conectivo para iniciar. Diante desse cenário, é válido mencionar que a influência midiática agrava o problema da prática de cirurgias plásticas no Brasil. Pronto. Entendeu? Aí, quando chegar no D2, passa aí para o D2. Quando chegar no D2, aí vocês vão escolher o que adiciona a tese 2, que é qualquer um desses. É o ademais, o outro sim, o além disso. Por quê, gente? O 2 é como se fosse assim, agora é a tese 2. Então, indica soma e adição. Aí vocês têm que fazer essa ligação. Aí, cuidado, o do desenvolvimento 2 não pode colocar no desenvolvimento 1. Entendeu? Tem que ser na ordem, aqui não quebra-cabeça. Tem que colocar as peças no lugar. Então, no 1, que é o desenvolvimento depois da introdução, vocês vão colocar um desses. Aí, quando chegar no desenvolvimento 2, pode passar, João. Quando chegar no desenvolvimento 2,
Aí vocês vão colocar um desses, o desenvolvimento 2, que é o outrossim, ademais, além disso, paralelamente. Pode passar. Pode passar, João. Pronto. Gente, agora, a gente vai agora para a estrutura sintática. A estrutura sintática, no concurso de vocês, ela está dividida em morfossintaxe, né? E a parte mesmo da ortografia, da análise gramatical. Então, ela dividiu em duas partes. Se eu não me engano, eu não lembro se um é 8 pontos. Eu sei que vale menos. É as partes que valem menos, graças a Deus, né? Que a estrutura sintática é uma das partes mais difíceis, porque conta tudo. Por exemplo, erro de crase, erro de vírgula. Amanhã eu vou imprimir a folha dos critérios, para que eu memorize logo a quantidade que vale. Mas a estrutura sintática é uma das partes pior. E a banca não frisou tanto nela, não, que nem a da SEDUC. A da SEDUC vai multiplicar por 4 os erros ortográficos, aí o aluno vai ficar com a quantidade de erro lá em cima, né? Se ele errou 6, se teve 6 erros, vezes 4 já dá 24 erros. Aí depois divide pelo total de linhas, né? Então vai ser ruim um pouco para o aluno. Mas na de vocês não está tão... A banca não pegou tão pesado com a estrutura sintática, não. Aí eu montei algumas partes aí com os erros que mais ocorrem na redação, entendeu? Ó, o uso do pronome onde. É um campeão de erro, porque o onde, ele é um pronome relativo. Muitas vezes ele é usado de maneira equivocada, quer dizer, errada, configurando um desvio. Eu coloquei aqui na competência 4, só que no concurso de vocês vão perder ponto em 2 critérios, se errar. Se vocês podem perder ponto na estrutura sintática e pode perder ponto no uso da coesão. O onde ele só pode ser usado com valor do lugar. Então, se tiver dúvida, usa os outros pronomes relativos, entendeu? Cujo, cuja. Ó, há 2 casos que não são penalizados, que são os relacionados a lugar virtual. Então, por exemplo, se você se referir à internet, você não perde ponto. Se você disser no site onde acompanhou-se as notícias, não está errado, porque site é um lugar virtual, entendeu? Agora, se você usar em um contexto que não se refira a lugar, aí está errado. Vamos ver os exemplos, fica mais fácil vendo os exemplos. Pode passar. Vamos ver os exemplos de uso errado. Por exemplo, a série Cidade Invisível. Aí tem o onde, onde são contadas lendas brasileiras, aborda a questão das queimadas. Gente, por que está errado? A gente olha para o termo que vem antes do onde. Invisível não é lugar, entendeu? Então, eu não posso usar o onde se não se referir a um lugar. Aí agora foi corrigido. O que eu fiz? Coloquei os irmãos do onde. É na qual, no qual, a qual, o qual, as quais, 6 um desses, que é melhor do que o onde. Só uso o onde se tiver a certeza de que é um lugar. A série Cidade Invisível, na qual são contadas lendas brasileiras, aborda a questão das queimadas. Agora sim. Ou então o em que também é pronome relativo.
A série Cidade Invisível, em que são contadas lendas brasileiras, aborda a questão das queimadas. Agora está correto, entendeu? Então, o onde é só se for um lugar. Pode passar. Quando vocês forem usar o onde, vocês já olham se o termo anterior é um lugar. Se for um lugar, está correto. Não tem o exemplo, não. Por exemplo, se eu disser assim, no Brasil, onde há violência, as pessoas adoecem de ansiedade e depressão. Tá certo, porque no Brasil é um lugar, entendeu? Na escola, onde há violência, os alunos adquirem traumas. Tá correto também, porque escola é um lugar. Então, o onde, vocês só vão usar corretamente se for um lugar, se não for, tem um erro, se depois dele não for um lugar concreto. Pronto, gente. Outro erro também que conta é se errar o esse com o este, entendeu? Por exemplo, o esse, ele funciona como, ele é anáfora. Ele funciona para você retomar o que já foi dito, né? Por exemplo, se vocês estão falando da violência. Aí, para não repetir toda hora violência, aí vocês podem dizer esse problema, que aí o corretor vai entender, você vai ganhar até ponto, né? Na retomada. Isso aqui é uma retomada, então o aluno sabe fazer, usar anaforicamente o pronome para não estar repetindo o tema toda hora. Então, o esse é para retomar o que já foi dito. Aí tem um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui o exemplo. O Copom reduziu a taxa de juros. Aí, essa decisão que retoma, né, a redução da taxa de juros. Essa decisão já era esperada pelo mercado. Então, vocês podem ver que o pronome essa, né, está se referindo ao que foi citado antes. Então, está fazendo uma retomada. Aí, agora, quando usar este? O este, ele é bem menos usado. O essa, o esse são bem mais usados. Mas o este já é mais pouco usado. O este ele tem função catafórica, é para você anunciar algo que ainda será dito. Por exemplo, a decisão do Copom é esta. Aí 2 pontos. Vocês vão citar a decisão na frente. Então, não é para retomar, é para citar algo novo. A taxa de juros foi reduzida. Então, se eu digo assim, o problema é este. 2 pontos. A fome no Brasil, entendeu? Aí, se eu já tiver falado de fome no Brasil e eu não quiser toda hora estar fome no Brasil, eu posso dizer esse problema, eu estou retomando algo que já foi dito, com o pronome esse. Então, o pronome esse é para retomar algo que já foi dito. E o este é para citar uma informação nova. O este é bem menos usado. Eu digo até raro. Agora, o esse, o essa, isso, não tem como fazer uma redação sem usar. Porque você não vai estar repetindo toda hora o tema. Né? Apesar do tema ser importante ser citado, mas não pode estar toda hora repetindo o tema, não. Aí vocês vão usar sinônimos e pronomes para poder retomar. Aí o esse é bem usado. Aí aqui é só mais exemplos. Por exemplo, vamos ver com o este, As autoridades devem ter a certeza disto. Aí, 2 pontos, e vocês podem ver que vai citar na frente. Qual é o isto? Quanto, aqui é uma ideia nova, vai ser citada agora. Quanto maior for a sua omissão, mais precoce será o contato dos jovens com as drogas. Então, é uma ideia nova que está sendo dita. E uma dica, sempre que for usar este e esta, isto tem 2 pontos para citar a ideia nova na frente. Entendeu? Vamos ver o restante. Pode passar. Aí, agora, nós vamos ver o esse. O esse, sim, é bem mais usado. Com o tema drogas. As drogas ilícitas não podem ser difundidas, já que, essas, gente. Então, para eu não repetir de novo, já que as drogas, aí eu coloco essas para poder retomar, entendeu?
para poder retomar o problema. Essas substâncias acarretam dependência. Aí, se eu for usar o este, é para citar uma nova ideia. As drogas ilícitas acarretam este problema. Aí eu vou citar agora. Qual? A dependência. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa que já foi dita. Só que o esse é retomada e o este é para citar uma ideia nova. Pode passar. É a mesma coisa. A mesma coisa aí. Ó, outra regra, gente, com o mesmo. O uso do mesmo. Ó, muita gente pensa que pode usar o mesmo e não vai repetir, por exemplo. Eu estou falando de drogas, então se eu usar a mesma, eu estou me referindo a drogas e não estou repetindo o termo. Não funciona assim. O mesmo, ele não é um pronome pessoal, entendeu? Ele é um pronome demonstrativo, então ele não funciona como retomada. Aí tem muitos erros, porque os alunos pensam que sim. Ó, a palavra mesmo nunca teve função pronominal, mas a maioria acha que sim. Exemplo incorreto, quer dizer, errado. O Estado não garante os direitos básicos à população, porque o aluno pensa que citando o mesmo está trazendo o Estado, gente. Então, não tem um erro aí de coesão, de retomada. Então, o mesmo vocês já nem usem, porque o mesmo não investe nessas áreas. Aí, para corrigir, o Estado não garante os direitos básicos à população, porque ele. Então, agora a gente trocou por ele, que é o pronome pessoal, né, do caso reto, porque ele não investe nessas áreas. Aí tem mais exemplos. Em decorrência da crise financeira que assola a população, instituições voluntárias oferecem assistência social por tempo indeterminado para ela. Se fosse para a mesma, aí estaria errado, porque o mesmo não é retomada. Ó, o sarampo voltou ao Brasil. O mesmo já preocupa os cidadãos. Então, o mesmo, gente, está se referindo a sarampo, mas não pode, porque não é retomada. Então, eu posso trocar por um sinônimo, né? Ou um hiperônimo, que sarampo é uma doença. Né? Então, eu posso colocar o termo doença. O sarampo voltou ao Brasil. A doença já preocupa os cidadãos, entendeu? Então, use mesmo acompanhado. Por exemplo, se for mesmo dia, assim pode, tá bom? Não pode é como retomada. Mesmas pessoas, mesma situação. Se eu for dizer assim, tá certo. Essa mesma situação assola o Brasil. Assim tá certo. Agora, eu não posso usar o mesmo para retomar o tema. Ou algum sinônimo, entendeu? Algum sinônimo de governo, de sociedade, que assim tem inadequação, se for dessa forma. Então, a gente está vendo, gente, aqui a parte da estrutura sintática, nessa parte. Pode passar. Lembrei. Vai valer 8 e 6 pontos. Eu só não lembro diretamente qual é, entendeu? Mas é 8 e 6. 14, a parte da estrutura sintática. A parte da concordância também é um grande campeão de erros. Pode passar. A concordância verbal, nominal, tudo isso eu coloquei aqui aplicado na redação. Gente, então se eu disser, é preciso ficar atento aos casos de inversão do verbo e sujeito. Então, se eu disser assim, indivíduos que praticam esportes ficam com disposição, fica com disposição. Então, se a gente for ver o sujeito, né? Indivíduos está no plural. Então, o verbo também tem que ficar no plural. Porque não só é uma pessoa, é várias, está no plural. Então, tem que fazer a concordância.
Então, agora ficou correto, na parte verde. Indivíduos que praticam esportes ficam com disposição. Concordância indevida em uma locução verbal. Devem ser estabelecidas medidas governamentais. Então, aqui está no plural, né? E o verbo ficou no singular. Então, o correto é: devem ser estabelecidas medidas governamentais. Por quê? Porque é mais de uma, né? Está no plural, é várias medidas. Então, se vocês forem dizer, o governo deve criar campanhas que aborde, aí tem um erro, que aborde, porque o aborde ficou no singular. O correto é assim: o governo deve criar campanhas que abordem o problema das queimadas, por exemplo. Então, tem que perceber, ter atenção nos termos que estão antes, para fazer a correta concordância. Entendeu? Eu coloquei um pouquinho de cada, mesmo que resumido, um pouquinho de cada critério de desvio. Pode passar. Qualquer dúvida, gente, podem perguntar. Agora, eita, gente, crase. A crase também, ela é bem... Os alunos reclamam muito da crase também. Ó, o que eu fiz aqui? Eu coloquei 5, como se fosse 5 casos coringa, porque eu coloquei aqui algumas regências que sempre vai ter crase. Por quê? Porque a palavra que vem depois dela é feminina, então ela atrai o artigo para depois dela. Então, por isso tem crase. Então, sempre é bem interessante vocês tentarem usar essas palavras para que não haja o erro no tocante ao uso da crase. Acesso a. Sempre que usa o acesso a palavra na frente é feminina. Acesso à saúde, que mais? Acesso à educação, acesso à tecnologia. Então, acesso a quê? A gente faz uma perguntinha, o A fica escondido. Acesso a quê? À saúde. Então, tem um A escondido aí, tem o A que já está aí. Então, forma o A mais A, que é o A com crase. Então, o acesso também tem a regência nominal, que pede a preposição a. Então, a crase ocorre. Acesso à cultura, gente. Nocivo. Então, memorizem aí. Acesso a é muita informação. Nocivo a. Por fim, nocivo também solicita. João, vai lá para nocivo. Estou lá em nocivo. Nocivo também solicita a preposição a. Dessa maneira, quando vier uma palavra feminina, vai haver a crase, né? Porque vai ficar o artigo mais a preposição. Aí temos como exemplo: o impacto gerado ao meio ambiente é nocivo à saúde. Então, o que é nocivo a algo ou a alguém, é nocivo a quê? Então, vocês fazem essa pergunta antes. Então, junta esse A escondido, que eu pergunto, com mais esse A que está aí. E saúde é uma palavra feminina. Então, forma A mais A. Por isso que tem crase. Acesso a, nocivo a, sempre vai ter crase. Pode passar. Devido a também tem crase. Vocês vão usar muito o devido, principalmente na hora de colocar a tese, né? Que o problema ocorre devido à negligência do governo, devido à influência midiática. Aí tem crase. A palavra devido pede a preposição a. Sendo assim, quando a palavra seguinte for feminina, será antecedida de crase. Aí tem o exemplo. O desenvolvimento sustentável não é atingido devido à falta. Devido a quê? Devido à falta de investimentos governamentais, gente. Então, devido a também a regência sempre tem crase. Análogo. Análogo é a mesma coisa que semelhante. Também vai ter crase. Porque a mesma explicação. Esses termos aí, eles sempre vão ter crase. Então, é a mesma explicação, a regra. Que a regência da palavra análogo pede a preposição a. Então, se a palavra que vier depois for feminina, vai haver a crase. Aí temos como exemplo, análogo à situação descrita, o filme mostra a vida do personagem X. Aí é para apresentar o repertório. Então, se vocês forem dizer análogo à obra tal,
Para citar o repertório, aí você já usa a crase, depois do termo análogo. E, por último, acho que eram 5 regras coringas de crase. Graças a, pode passar. O termo graças a também vai exigir a crase. Aí temos como exemplo, peraí, passa lá, deixa eu ler o termo graças a. A mídia é um excelente meio de persuasão, graças à manipulação do indivíduo. Então, graças a quê? À manipulação, a artigo mais a preposição. Pronto, gente, então memorizem aí, sempre. E consultar a apostila, graças a, devido a, nocivo a, análogo a, devido a, sempre vai ter crase. Crase é o acentinho, né? O acentinho virado para a esquerda. Pode passar. Mais regras. Agora aqui é na estrutura sintática, gente. É excesso, duplicação e ausência de palavras. Esses errinhos aqui, às vezes, não é nem porque o aluno não sabe, é falta de atenção. Às vezes a gente comete por falta de atenção. Você mandou, às vezes está mandando uma mensagem, repete uma palavra 2 vezes. Às vezes você chegou no final da linha, aí vai escrever a palavra e não lembra que já escreveu ela no final da outra linha, aí repete sabendo, só porque por falta de atenção. Entendeu? É um errinho que ocorre também muito por falta de atenção. Pode passar. Para a gente ver os exemplos. Aqui. Peraí. Quando se verifica excesso não relacionados a problemas de regência ou de paralelismo, que é quando falta algum termo na oração, deve-se considerar uma falha de estrutura sintática. Por exemplo, aqui, gente, ó, tem um excesso. Excesso é elemento que foi colocado a mais aí, ó. Muitos casos ocorrem pela falta. Então, quando a gente vai falar, a gente diz esse a, pela falta, né? Pela falta. A gente, é como se dobrasse o a. Então, muita gente, na hora de escrever, coloca o a, pela falta, né? Então, se eu disser assim, tenho amor pelo meu trabalho, eu não posso colocar pelo o meu trabalho, é só pelo meu trabalho. Apesar da gente, na hora de ler, sair o som do artigo. Então, isso aí é também errinhos na estrutura sintática. Pode passar. Gente, a gente encerra 9h30, tá? Porque é 1h30 de aula, e como eu comecei 8, aí vai até 9h30. Se tivesse começado 7h30, ia até 9. Pode passar. Pode passar. A gente viu o excesso. Pode passar, João. Agora vamos ver a duplicação. Duplicação é quando o aluno ele coloca 2 palavras iguais. As comunidades tradicionais do Brasil precisam ser valorizadas. Então, essa palavra que está sobrando aí, ela também é penalizada. Então, o correto é só uma vez. As comunidades tradicionais do Brasil precisam ser valorizadas. Então, duplicação, gente, é quando a gente coloca 2 elementos repetidos. Pode passar. Pode passar, João.
Ausência. A ausência, gente, é quando falta um termo, que o corretor logo percebe, né, quando lê. Então, quando se verifica a ausência, não relacionados a problemas de regência ou de paralelismo, deve-se considerar uma falha de estrutura sintática. Por exemplo, é importante que os pais fiquem atentos tudo que os filhos acessam nas redes. Aí, na hora de corrigir, eu deixei também faltando. Faltou um A aí embaixo. É importante que os pais fiquem atentos a tudo que os filhos acessam nas redes. Então, se o corretor perceber a falta de um A, de uma palavra, aí ele vai penalizar como ausência de elemento sintático. Vamos ver o outro desvio, pode passar. Pode passar, João. Uma dica, gente, para vocês, para que não ocorra esses erros, é fazer a releitura. Fazer a releitura. Deixa eu ver essa parte aí. Gente, essa parte bem. Eita, minha internet tá com um probleminha, tá caindo. João, essa parte aqui a gente vai deixar para a próxima aula. Pode encerrar a gravação.